Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus para cada um de vocês. Que maravilha nós estarmos aqui em mais um vídeo. E antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero lembrar para vocês e pedir mais uma vez que você se inscreva aí no nosso canal, você que está vendo esse vídeo, e você também compartilhe com nossos irmãos que estão aí. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana nós iremos postar um vídeo novo e durante essa semana nós iremos postar também algumas formações. Amém? Então, nosso canal está maravilhoso. Peço que você entre conosco nessa ideia e entre conosco nessa proposta que é levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Amém? Eu me chamo Diego Souza, sou casado, tenho 3 filhas e eu faço parte da Renovação Carismática Católica da Diocese de Lusiânia, Goiás. Amados, o tema que nós iremos partilhar hoje é um tema maravilhoso. Nós iremos falar sobre a história da Renovação Carismática Católica, a tão conhecida por alguns irmãos, a RCC. Amados, nós iremos entrar um pouco só dentro da história desse movimento tão maravilhoso que o Papa Francisco, nosso Papa, chama de uma corrente de graça. A renovação é uma corrente de graça. Nós iremos mergulhar um pouco nessa história, porque apesar de nós termos 51 anos de idade desse movimento, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem desse movimento. Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco dessa história. Nós iremos falar num contexto eclesial, nós iremos falar a sua identidade, como surgiu a renovação carismática, seus fundadores e também a chegada da renovação carismática católica aqui no Brasil. Como foi a chegada da renovação carismática católica. Amados, no contexto eclesial, a renovação é um movimento da Igreja Católica. Algumas pessoas, por não conhecer, acham que a renovação é um movimento à parte da Igreja. As pessoas, por não conhecer, e isso inclui tanto os nossos irmãos leigos como alguns sacerdotes, eles acham que a renovação é um movimento que surgiu aí e as pessoas estão... Não. A renovação, ela é, num contexto eclesial, isso a igreja nos fala, dentro dos seus documentos, onde ele deixa claro que a renovação é um movimento fixo da Igreja Católica, dentro do contexto eclesial. No início da igreja, logo em Pentecostes, a partir daquele momento, a nossa Igreja Católica ela foi fundada ali em Pentecostes. Por quê? Depois que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, juntamente com Maria, onde eles clamavam o Espírito Santo de Deus, porque a promessa viria ali. O nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir a Assunção ao céu, ele falou, olha, não saia de Jerusalém, porque dali virá a promessa a qual os tenho falado o tempo todo. A promessa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. E a partir daquele momento ali em Pentecostes, em Jerusalém, a nossa igreja começou a surgir ali. Porque depois que os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, eles saíram dali e começaram a anunciar a palavra de Deus, a começar a viver a igreja viva e verdadeira naquele momento. Em Atos 2 vem deixar claro isso para nós. Se nós quisermos meditar, nós pegarmos em Atos 2, nós iremos ver o processo de evolução da igreja. Enfim, mas com o passar do tempo, a igreja começou a deixar o Espírito Santo um pouco de lado. A igreja começou a focar em outros interesses. E é natural isso acontecer. Até porque a nossa igreja ela é uma igreja santa, única, católica, mas tem pessoas ali no meio que levam essa igreja. E por isso há uma necessidade e há uma grande possibilidade dessas pessoas começarem a focar em outras coisas. Então, a igreja começou a deixar de lado ali
o Espírito Santo que foi concebido em Pentecostes. Começou a ter seus interesses. E aí, alguns anos depois, ali por volta do ano de 1894, 95, uma irmã, né, que é conhecida para nós como, que foi batizada logo um tempo depois, como a embaixadora do Espírito Santo, que é a Beata Helena Guerra, ela se sentiu um pouco incomodada com a situação que estava acontecendo na igreja. Ela se sentiu incomodada. Por que que o Espírito Santo não é reconhecido? Ela queria que o Espírito Santo fosse proclamado assim como a Ave Maria era proclamada. Ela sentia que o Espírito Santo fosse rezado e clamado como a Ave Maria estava sendo clamada na igreja. Então, ela incomodada com essa situação, ela escreve 13 cartas para o então Papa na época, o Papa Leão XIII. Ela sentia essa necessidade e ela pedia nessas cartas que o Papa revesse essa situação, colocasse o Espírito Santo de novo no seu lugar. Colocasse o Espírito Santo de Deus de novo no seu devido lugar, como deveria ser. Então ela escreve 13 cartas para o Papa, pedindo que ele revesse essa situação e consagrasse o século, aquele século XX, com o século do Espírito Santo. Então, dentro dessas 13 cartas, existem 3 cartas importantíssimas, né, que ela deixou registrada para que o Papa tivesse mais ciência ainda. Ali por volta do século 1895, 5 de maio de 1985, ela escreve a carta Provida Matris Caritate. E ali, logo um tempo depois, ali por volta de 9 de maio de 1897, alguns anos depois, ela escreve mais uma outra carta, Divino Illude Munus. Depois de um certo tempo, ela escreve uma outra carta super importantíssima. Isso já no século de 1902. Ela depois escreve essa carta que é Christiano Populo. Isso já pedindo ao Papa, né, que consagrasse mesmo o século, consagrasse o século ao Divino Espírito Santo. E logo um tempo depois, já com o Papa João XXIII, ele profundamente emocionado mesmo, né, e tocado pelo Espírito Santo através das cartas da Beata Helena Guerra, ele vem e consagra o século ao Espírito Santo de Deus. E ali ele faz aquela oração maravilhosa, Vine Espírito Creato, né, Vinde Espírito Santo. E ali ele consagra mesmo o século, assim como o pedido da Beata Helena Guerra, no Conselho Vaticano II, ele vem e consagra mesmo o século, deixando claro que o Espírito Santo de Deus tem o seu devido lugar na igreja e não está abandonado de forma nenhuma. Jamais o Espírito Santo de Deus possa estar de lado na Igreja Católica. E aí, dentro dessa maravilha, né, do Conselho Vaticano II, ele vai e consagra o século XX ao Espírito Santo de Deus. E logo depois ele lança a novena do Espírito Santo. Essa novena a qual nós participamos todos os anos, a novena do Espírito Santo. Até então foi lançada ali mesmo para algumas pessoas e depois passou de diocese em diocese até chegar a nós aqui. A novena do Espírito Santo de Deus, trazendo de volta o Espírito Santo à sua casa, à sua origem, né? Porque o Espírito Santo tem o seu devido lugar na igreja. Enfim, né? Graças a Deus ele fez isso e graças a Deus nós temos essa graça de termos o Espírito Santo mais próximo de nós. Beleza. Isso dentro do contexto eclesial. Dentro do contexto eclesial nós temos uma base, porque tudo isso aqui, meus amados, era uma preparação para o que o Senhor tinha para nos oferecer. Era só o início da graça que ele iria derramar alguns anos depois.
E nós iremos falar a sua identidade. Falamos do contexto eclesial, agora nós vamos falar um pouco da identidade da renovação carismática católica. A renovação carismática católica é um movimento eclesial da igreja, como foi falado. Sua principal identidade é o batismo no Espírito Santo. Nós, da renovação carismática, nós temos a cultura de Pentecostes. Aquilo que os apóstolos fizeram em Pentecostes, nós repetimos isso dentro da renovação carismática. Vivemos essa cultura de Pentecostes. Qual a nossa principal identidade? O batismo no Espírito Santo de Deus. E o Papa Francisco intitula a renovação carismática como uma corrente de graça, uma corrente de graça na fé, tendo o batismo no Espírito Santo como a sua principal identidade. E como que a gente pode ter uma base disso na Bíblia? Lendo Atos 12. Atos 12 é a nossa referência de batismo no Espírito Santo. A identidade da renovação surgiu ali. Em Atos 12, vou ler um trecho só para nós termos uma ideia. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que expressasses. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa identidade é o batismo no Espírito Santo de Deus. Como surgiu a renovação carismática? Como surgiu? Como apareceu essa renovação carismática a qual nós conhecemos? A renovação carismática católica, ou pentecostalismo católico, como foi inicialmente chamado, a renovação era chamada assim porque vivia Pentecostes, na cultura de Pentecostes, teve sua origem no retiro espiritual realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 1967. Olha só, alguns anos depois, a qual o Papa João XXIII, em 1902, mais ou menos ali, foi o ano que ele consagrou o século XXI ao Espírito Santo. Olha só, se nós pegarmos alguns anos depois, o Senhor já estava preparando um novo Pentecostes na nossa vida. Em 1967, como surgiu? Alguns jovens, numa cidadezinha de Petersburgo, nos Estados Unidos, eles foram participar de um retiro. E esse retiro aconteceu nos dias 17 a 19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne, em Petersburgo, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles foram participar desse retiro, e ali dentro desse retiro tinha algumas partes em que eles expressavam mesmo a sua fé. Lia alguns livros, manifestava ali a vontade da palavra de Deus. E dentro desse retiro, ali dentro da universidade, tinha uma capela. E esses jovens, ali com alguns coordenadores, em que eles participavam ali dentro daquele retiro, 3 desses jovens foram compungidos a receber o Espírito Santo de Deus. Mas como assim? Estava vendo naquela época ali, ia acontecer um aniversário e de repente faltou toda a água. A água, as encanações daquela universidade, daquele local, ficaram todas congeladas. E ia realmente acontecer um aniversário. E alguns desses jovens começaram, durante o dia, ter alguns momentos de leitura da palavra, ter alguns momentos ali de encontro pessoal com a palavra de Deus, já trabalhando a semente dentro do seu coração. E quando foi no final da noite ali, a tardezinha, eles foram
encaminhados para a capela. Então eles começaram a ir para a capela como se ali tivesse algo que estivesse chamando eles, e realmente o Espírito Santo já estava encaminhando eles para lá. E ali eles começaram a professar sua fé, a ler a palavra de Deus e a aclamar o Espírito Santo de Deus. Olha só que quase a mesma coisa do cenáculo. Eles estavam reunidos em outro lugar, de repente eles subiram para o andar de cima e lá eles começaram a aclamar o Espírito Santo de Deus, mais ou menos como em Pentecostes. Eles estavam ali na universidade, no retiro, à noite, eles iriam comemorar um aniversário, comemorar uma festinha, mas eles foram encaminhados para a capela. Alguns desses jovens foram para a capela. E ali eles começaram a orar e clamar o Espírito Santo de Deus. E muitos deles começaram a provar essas maravilhas que é o dom de língua, o dom de profecia. Esse dom que é gratuito, o dom do Espírito Santo para nós, que é gratuito. Né? Como assim? Eles viam que outras denominações oravam em língua e clamavam o Espírito Santo de Deus. Eles falaram, nós também podemos. Então eles começaram a clamar, a pedir o auxílio do Espírito Santo e a viver essa cultura de Pentecostes também. Tem um relato de uma dos jovens, um dos 3 jovens que estava lá, que é a Pat Manfield, foi uma das pessoas que estiveram no retiro aquele dia. E ela também é autora de um livro que é chamado Novo Pentecostes, em que ela conta detalhes de como aconteceu aquele dia. Ela conta também detalhes de como o Espírito Santo agiu na vida delas. Meus amados, e a partir daqueles dias ali em Pentecostes, no retiro, em que eles começaram a sentir e começaram a viver o Espírito Santo nas suas vidas, eles começaram a sair de lá, no final do retiro, e em lugares mais próximos, eles começaram a aclamar também o Espírito Santo de Deus. E ali começou, em Notre Dame, na Catedral de Notre Dame, começou alguns grupinhos, e ali foi se espalhando para a redondeza, começou outros grupos clamando o Espírito Santo, clamando como foi aquele primeiro dia ali, e eles começaram a espalhar essa graça do Espírito Santo sobre mais pessoas que foram compungidas, como em Pentecostes também, para receber essa graça do Espírito Santo de Deus. Ali foi como surgiu a renovação carismática, através de um retiro, em que alguns jovens se arriscaram ali em receber o Espírito Santo, em clamar o Espírito Santo. Se a palavra de Deus fala que toda criatura pode receber o Espírito Santo, eles também tinham essa necessidade. Em 1967, eles sentiram essa necessidade de clamar o Espírito Santo de Deus. E quem é seus fundadores? Quem fundou o Espírito Santo de Deus? Se nós pegarmos nesse contexto, a gente vai pensar, foi os jovens que fundaram. Não. O Espírito Santo de Deus, o seu único fundador, a renovação carismática tem seu único fundador, é o próprio Espírito Santo. Deus nos deu por excelência a renovação carismática, um presente para nós. A renovação é um presente que o próprio Deus nos deu, embrulhou com todo o carinho e nos deu. Então, os seus fundadores é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi um consolador e um motivador para aqueles jovens clamassem naquele dia. Porque tudo estava preparado para uma festa, mas eles resolveram ir para uma outra festa, que é a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo os conduziu e os seus corações foram compungidos por isso. E dali começou a surgir a renovação carismática através do seu principal fundador, que é o Espírito Santo de Deus. Agora nós precisamos entender sobre a chegada da renovação carismática. Depois que aqueles pequenos grupos começaram a se reunir naqueles locais, eles começaram a clamar e a pedir o Espírito Santo de Deus. E mais pessoas receberam o Espírito Santo.
e mais pessoas receberam o Espírito Santo. E isso foi se espalhando pelos Estados Unidos, isso foi se espalhando pelas redondezas, pelos países vizinhos, pela Europa todinha foi espalhando a renovação carismática católica, que então era pentecostalismo católico, né? E depois foi para a renovação carismática católica, e ali foi se espalhando até chegar no Brasil. No Brasil, a renovação carismática católica teve a origem na cidade de Campinas. Campinas, São Paulo, foi a primeira cidade a receber a renovação carismática católica, através do nosso saudoso padre Haroldo Joseph. Ele foi um dos pioneiros a trazer a renovação carismática católica para aquele lugar. E o padre Eduardo Douglas também foi um dos propulsores, né, naquela cidade a trazer a renovação carismática católica para o Brasil. Os rumos da renovação carismática tomou a partir de Campinas. Lá se deu, né, os primeiros encontros. Os primeiros grupos de oração começaram a surgir ali naquela redondeza. Algumas formações e retiros que acontecia também. Outros sacerdotes que vieram de outro lugar para conhecer também, como em Pentecostes, esses sacerdotes foram compungidos no seu coração e sentiu a necessidade de ir conhecer de perto esse movimento que é do Espírito Santo. Por volta do ano de 1973, a renovação chega ao estado de Goiás. Olha só, depois de algum tempo, né, a renovação carismática chegou aqui em 1968, né, algum tempo depois. E em 1973, a renovação carismática católica chega no estado de Goiás, trazida pelo padre Joseph Kozik, dos Estados Unidos. Estava em uma conferência em Goiânia, com alguns religiosos que iriam montar os primeiros grupos de oração em Anápolis, DF e Jataí. Em 1973, esses propulsores aqui, que é os sacerdotes, repara que a maioria dessas pessoas que tiveram esse encontro com a renovação carismática católica aqui no Brasil foram os padres, os sacerdotes. Então, os sacerdotes, os nossos padres, ele tem uma importância muito grande dentro do contexto da renovação aqui no Brasil. Porque eles foram os principais precursores, fundadores da renovação, né? Fundadores não, na verdade eles foram os que encaminharam a renovação no Brasil, os nossos sacerdotes. Eu quero deixar um grande abraço para os nossos sacerdotes também, que ajudaram a renovação nesse processo aqui no Brasil. Em 1973, ela chega ao nosso estado, o estado de Goiás, em especial Goiânia e Anápolis. E, por fim, né, enfim, graças a Deus também, a renovação carismática no ano de 1972, ela chega na nossa diocese em Lusiânia, trazida para cá pela Valdeci, que anos depois se tornou coordenadora da diocese de Lusiânia. Meus amados, repare que é algo bem organizado. O Espírito Santo de Deus, ele não é um espírito de bagunça, de confusão, não. Ele é um espírito organizado. Repare que esse desejo da beata Helena Guerra, de que o Espírito Santo de Deus precisa ser bem visto mesmo e reconhecido dentro da igreja, ele veio de forma organizada, né? Reconhecida pelo Papa e depois reconhecido mais ainda com esses jovens ali, né, dentro dessa universidade, onde eles foram ousados mesmo, audaciosos em clamar o Espírito Santo. Olha, se os nossos irmãos e tantas outras pessoas clamam, por que nós não podemos clamar também? Por que eu não posso pedir esse Espírito Santo de Deus? E aí, o Espírito Santo começou a se espalhar, a renovação começou a se espalhar por todos os lugares, até chegar aqui dentro da nossa diocese. E qual é a principal célula do grupo da renovação carismática? O que não pode faltar de maneira nenhuma? O grupo de oração.
O grupo de oração ou reunião de oração, a qual é chamada hoje, é a principal célula, o principal elemento da renovação carismática é os grupos de oração. Milhares e milhares de grupos de oração espalhados por esse mundo, pelo nosso Brasil, mais de 30 mil grupos de oração aí espalhados no Brasil, a qual nós vivemos todos os dias. Amados, todos os dias, toda semana, nós vivemos a cultura de Pentecostes. Aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nós vivemos dentro do grupo de oração. Toda semana nós vivemos Pentecostes, em que nós temos essa liberdade no Espírito de clamar, de pedir, de orar em línguas, de profetizar, de clamar o poder de cura sobre a vida das pessoas, de viver esse amor puro e verdadeiro dentro do nosso grupo de oração. Em alguma paróquia, em alguma diocese está acontecendo um grupo de oração neste momento. Então eu peço a você que ainda não conheceu e que não teve essa experiência de conhecer um pouco dessa renovação, procure um grupo de oração mais próximo. E lá você vai viver uma experiência única, como esses jovens viveram lá há 51 anos atrás e que se espalha até o dia de hoje. E viver essa experiência única como os apóstolos viveram há mais de 2000 anos atrás e vivermos esse mesmo Espírito. Não mudou, é o mesmo Espírito Santo de Deus. E se você clamar, e se você pedir, ele virá até o teu encontro. Quero agradecer a cada um de vocês. Espero ter contribuído um pouco sobre a história da nossa renovação carismática. E para conhecermos ainda mais, nós precisamos viver essa experiência única e verdadeira. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.